Boa noite, caros alunos, caras alunas. Estamos aqui fazendo a nossa primeira aula à distância e depois de 15 dias de nos vermos, né, com muitas saudades. Então hoje vai ser um dia bem legal em que a gente vai estudar as origens históricas da psicologia comunitária. É feito um apanhado geral, mas assim, falando das primeiras terapias que foram feitas em grupo e na comunidade, né? Então, se a gente passar aqui para o segundo slide, deixa eu ver como é que eu faço. Então, aqui o nosso segundo slide é sobre Moreno, então, que é o primeiro citado como um precursor da terapia comunitária. Desde 1908, ele já fazia em Viena improvisações dramáticas com crianças. Então ele pegava grupos de crianças e trabalhava com elas, instigando para que elas se rebelassem, né, contra o mundo dos adultos e que elas fizessem regras próprias, fizessem normas próprias e que seria uma sociedade infantil que fosse respeitada pelos maiores. Só que, claro, que isso era uma coisa que não acontecia, porque as crianças não tinham nenhuma influência. Então, ele começou a adaptar esse tipo de proposta que ele tinha, e em 1921 ele começa a fazer esse teatro da espontaneidade, que se transforma em teatro terapêutico e que vai ser, né, a base do psicodrama. Depois ele faz toda uma teoria em cima, né, do que ele percebeu e de como que ele percebia o desenvolvimento das pessoas, e faz a teoria para embasar o psicodrama. Depois aparece, e na sequência, o Reich. O Reich não sei se vocês conhecem, a gente viu o semestre passado com o pessoal do oitavo, e ele era uma pessoa muito polêmica, era discípulo do Freud também, e no começo, como seu discípulo, né, tinha o mesmo pensamento, mas aos poucos ele começa a querer transformar um pouco a teoria do Freud, né? E aí eles começam a ter umas ideias diferentes, né? Então ele tinha essa ilusão de que transformar a miséria sexual e mental, fazendo muitas clínicas que ele começa a fazer, clínicas gratuitas, né, de aconselhamento, e que trabalhava com esse aconselhamento sexual, né? Então, em 1929, ele já tinha várias dessas clínicas e que faziam especificamente o que? Aconselhamento sexual, e eram centros de higiene sexual. E uma das polêmicas que ele causava, porque ele era a favor da legalização do aborto, como ele era a favor do corpo poder se expressar, né? A sexualidade não ser vista como algo proibido, algo que não pudesse ser considerado como da existência humana. Em 1931 ele cria esse partido, né, Sexpol, Política Sexual Proletária, e acontece um primeiro congresso em Düsseldorf, em que ele fala das ideias dele, em que ele começa a expor, né, seu jeito de pensar com relação ao sexo, que era bem diferente do que o Freud pensava com relação ao sexo. Mas começam a ter as divergências. Então, em 1932, ele é desligado do Partido Comunista, e em 1933 ele abandona a Alemanha, né, principalmente por causa da guerra também, e ele começa a fazer
outro caminho que depois a gente vai ver, ou a gente até já viu em psicoterapias, né, semestre passado. O próximo que se fala em termos de terapias comunitárias, psicologia comunitária, é o AA, né, esse grupo de alcoólicos anônimos, que desde 1935 acontece e começou a acontecer nos Estados Unidos. Eram 2 amigos que eram alcoolistas e começaram a se encontrar para conversar sobre as dificuldades, o que eles sentiam, como é que era para eles não conseguir deixar de beber. E aos poucos as reuniões começaram a vir mais pessoas que começaram a ver que dava certo para eles dois. Então se popularizou, né? E esses participantes começam a fazer depoimentos das suas vidas. E há todo um reforçamento em termos de elogios e das pessoas poderem contar as experiências do período de sobriedade. Então a ênfase está na sobriedade, ser sóbrio, né? E poder bancar a sobriedade, né? E além disso, os grupos também começava-se a criar laços de solidariedade, de amizade, que funcionavam como um suporte para a superação dos problemas dos alcoolistas. Atualmente nós temos várias experiências, né? Temos os neuróticos anônimos, que trabalha com pessoas que não é dependência de álcool, mas pode ser de droga. Temos os familiares de dependentes, o Al-Anon, grupos de autoajuda de vários tipos. Atualmente tem grupos para adolescentes que usam droga ou bebida. Então é um grupo que começou desses, vem de 35, né? Faz 100, 200, mais de 100 e tantos anos, vai fazer quase 200 anos e funciona ainda. A antipsiquiatria também começa a pensar em que é possível se fazer tratamentos, grupos mais comunitários. Desde o período da guerra, as pessoas questionavam muito os hospitais e manicômios, né? Quer dizer, esses homens que estavam lá presos, que não podiam participar da vida do dia a dia e na guerra não podiam nem ir defender a pátria. Começa a surgir então as primeiras comunidades terapêuticas nos moldes que ainda até hoje funcionam, né? As pessoas se juntam para viver e trabalhar, né? O psicológico juntamente com o laboral. E as psicoterapias em grupo também. Então, de 1955 a 75, se inicia esse movimento antimanicomial. Nos Estados Unidos, a psiquiatria comunitária ela tem uma proposta de intervenção segundo o momento evolutivo da doença mental. Então, se começa a pensar que há uma evolução da doença mental e que é possível você intervir de acordo com o momento que está sendo vivenciado pela pessoa. E eles, então, instituem níveis de intervenção, que até hoje a gente trabalha com esses níveis. Então, que é a prevenção primária, seria a intervenção nas condições da formação da doença, individual e ou do meio, porque aqui, pessoal, já começa a se pensar, as pessoas começam a pensar que a doença mental não é uma coisa intrapsíquica, ou que você nasce com essas doenças. Então se começa a pensar que o meio é também responsável. Ele também constrói para fazer com que a pessoa desenvolva uma doença mental. Então, se eu acredito que é uma coisa que é desenvolvida, eu posso fazer prevenção, né? Se eu acredito que a pessoa nasce com aquela doença, nasce esquizofrênico, eu então não tenho condições de fazer prevenção. Agora, se eu acredito que é o ambiente, são as relações, é a família que vai propiciar que apareça essa esquizofrenia, eu posso então fazer prevenção. Então se dividiu nesses níveis de prevenção para justamente, dependendo em que nível está o doente, fazer a intervenção. Então a prevenção primária
é essa prevenção em que se faz antes da doença mental já ter aparecido. Então, é uma forma de você fazer um trabalho todo de comunidade para evitar, para prevenir, né? Então, se trabalhar com adolescentes para falando, discutindo, refletindo sobre a gravidez precoce, sobre o uso de drogas. Então, são coisas que previnem pelo conhecimento. Prevenção secundária, intervenção que busca o diagnóstico e o tratamento precoce da doença mental. Então, a doença já estava instalada, mas havia toda essa preocupação em já ter um diagnóstico e um tratamento. E a prevenção terciária é quando se busca a readaptação à vida social após a melhora. Então, teve a doença, está bem, e agora como que há essa readaptação? Então, com o dependente químico, por exemplo, que sai da casa de recuperação em que ele ficou lá 3, 6 meses, como ele se readapta à vida social? Como é que ele se readapta à família, à vida familiar, aos amigos, ao trabalho, né? Então, são estágios diferentes e as intervenções também são diferentes. Uma coisa que a gente tem que falar aqui é essa mudança de conceito, né, da doença. Então, como eu falei, à medida que eu penso que a loucura, entre aspas, a doença mental, ela não é uma coisa que você nasce com ela, mas que é uma doença que você desenvolve a partir do seu relacionamento no meio, então você tem essa possibilidade de ter esse conceito de prevenção primária, né? Quer dizer, então eu consigo, pelas condições que eu proporciono, que haja uma diminuição desse aparecimento dessas doenças. E esse movimento antipsiquiatria estava justamente questionando o conceito de doença mental, né? Quer dizer, porque naquela época, nós estamos falando do começo do século passado, as pessoas eram internadas nos manicômios, nos hospitais, porque se desviavam do comportamento que todos tinham. Então, era um controle de comportamento desviante. Então, a mulher que tinha um relacionamento extraconjugal, ela ia para o hospital psiquiátrico, porque aí, se ela está louca, ninguém vai julgá-la, ou, né, ela fica internada lá e não se julga também o marido. Então, o político uma pessoa que tinha um pensamento político diferente. Então, na Itália começa essa ideia da psiquiatria democrática, né? O Basaglia, que começa a pensar dessa forma, e ele que propõe, né, que se deve abrir as portas do manicômio, porque, pessoal, as pessoas estavam internas no manicômio há mais de 20, 30, 40 anos. Só que ele abre e ele vai e monta centros de higiene mental para reinserir, né, esses internos. O problema é que não houve um acolhimento para essa proposta dele, não houve uma preparação para a população, não houve uma preparação para os próprios médicos que trabalham com essa doença, para os enfermeiros. Então, o que aconteceu? Ele abriu as portas do manicômio para as pessoas saírem, e as pessoas ficaram rodeando em volta do manicômio, porque não tinha para onde ir, não tinha família que eles pudessem ir, estão internados há 20 anos, para onde eles vão? Então, ele teve que fazer toda uma revisão, né, da proposta dele e de como que ele conseguiria colocar isso em prática, né? Então, assim, esse trabalho que ele teve de mobilização, de esclarecimento da população, incluindo leigos no trabalho, aceitando que as pessoas ajudassem. E aí, em 1978, ele amplia essa experiência para o país todo, né? E começa também sai da Itália e começa a tomar vulto nos outros lugares, né? Nos outros países. Então, a gente percebe aqui como houve uma dificuldade na implantação desse movimento antimanicômio. Era muito mais cômodo internar uma pessoa no manicômio do que você pensar por que ele está assim, o que aconteceu, fazer uma prevenção.
E aí, quais foram as dificuldades? Então, se percebeu que tinha que ter necessidade, que deveria existir profissionais que fossem identificados com esse espírito do movimento antimanicômio. Pessoas profissionais que acreditassem que aquela situação em que a pessoa se encontrava não era uma situação que não tinha mudança, que não tinha jeito, que não poderia se trabalhar com isso. Né? A população, mesmo a população de profissionais, está acostumada a associar o louco com violência, com despreparo para a vida. Então, como que eu posso preparar essa pessoa para que ela saia, né, do manicômio, saia da internação e possa viver uma vida como todos os outros, né? Em 1985, ele propõe 5 projetos de reformulação e o texto original no parlamento italiano fica como sendo referência para esse movimento antimanicomial. No Brasil, então eu dei uma pesquisada, né, para a gente poder saber um pouco mais. O dia 18 de maio, que é comemorado como o marco inicial da luta antimanicomial. Aconteceu no Encontro dos Trabalhadores de Saúde Mental em Bauru, no ano de 1987. Então, desde 87 até 2001, quando veio a reforma psiquiátrica, que foi definida por essa lei, né, Lei Paulo Delgado, que se modifica o modelo de atenção à saúde mental. Então, o foco de tratamento vai para a rede de atenção psicossocial, os CAPs, e que são estruturados em unidades de serviços comunitários abertos. Então, se até hoje os CAPs, apesar de que esse ano, né, parece que mudaram as situações, muita coisa, o NASF foi fechado, muitas coisas foram dificultadas atualmente, mas funcionou muito tempo, desde 2001, o CAPS como uma forma de tratamento que dispensava a internação. A lei de Paulo Delgado fala o quê? O movimento da luta, sustentado sobretudo pela lei Paulo Delgado, já alcançou algumas vitórias. Quais foram essas vitórias? A deshospitalização de vários portadores de sofrimento mental. Então, os CAPs são lugares em que eles podem estar indo, ficar lá, passar o dia. Tem várias atividades que são propostas, aprendem trabalhos manuais, né? Aprendem a conviver, existe muita terapia de grupo. Então, houve uma redução do número de leitos nos hospitais psiquiátricos, porque se eu tenho uma proposta de que o doente mental vai entrar e sair, vai ficar na sua casa, ele tem um lugar para ir, para ficar durante o dia, mas ele pode conviver com a família, pode morar na casa com a família, então muda, não preciso de tantos leitos, certo? A criação em muitos municípios de serviços substitutivos ao modelo manicomial. Então, o CAPS foi no Brasil, no mundo, no Brasil todo, né? Nós temos, e é uma proposta diferente e diferenciada também para tratamento. As conquistas trazem a esperança de uma sociedade sem manicômios e com dispositivos que sustente a lógica inclusiva e o tratamento qualificado para os portadores de sofrimento mental, sem prejuízo para eles, num trabalho interdisciplinar. Então, quer dizer, essa lógica inclusiva é que tem que vigorar, né? Nós pensarmos que é possível incluir as pessoas que têm sofrimento mental e que eles têm competência para viver no nosso meio, né? No meio das pessoas que não têm esse sofrimento, pelo menos não tão expresso ou expressado, né? Então, esse campus sem data vai falar: na medida que os novos dispositivos de trabalho foram colocados em ação, tornaram-se claros seus efeitos de resgate da cidadania, seus efeitos terapêuticos e suas consequências sobre a forma de pensar, conviver e intervir sobre a loucura na cidade. Então é bem isso, né, pessoal? Se eu antes tudo estava dentro do manicômio, eu não sabia o que acontecia lá dentro, e quando a gente descobriu, a gente viu que tinha muita crueldade, que tinha muito tratamento desumano.
Se eu posso fazer com que essas pessoas tenham condição de viver, né? Eu acho importantíssimo esse resgate da cidadania, né? Quer dizer, ele é um cidadão, apesar de ter uma doença, é um cidadão e que tem direito às suas, né, às suas regalias, a possibilidade de andar, de ir, de vir, tendo controle, né? Tendo um psiquiatra que cuida, tomando remédio e tal. Bom, aí continuando a falar, né, da psicologia comunitária na América e em outros países, deixa eu dar só uma ressalva aqui. Eu pus esse livro do Eduardo Vasconcelos, que eu gosto, que é um livro antigo, né, de 1989, mas para mim assim, é um livrinho, eram livros que tinham nos primeiros passos, né? Então esse livro é o que é psicoterapia comunitária. E ele vai dar esse histórico e depois ele vai dar umas diferenças entre psicologia tradicional e comunitária, que eu acho muito interessante. Então, ele é um livro antigo, mas que ele é muito útil ainda, né? Pelo menos do jeito que eu penso, que ele é sintético e ele dá essas diferenças, são bem pontuais, vocês vão ver. Bom, então aqui ele vai falar da medicina comunitária que começa a acontecer, né? Antes da psicologia comunitária, a medicina comunitária, então serviços de saúde para as populações camponesas e da periferia urbana. Então as pessoas do campo, da periferia urbana, não tinham acesso à medicina, né? Quanto mais a psicologia, mais a medicina. Então se começa a pensar nessas populações, né? Na China, então, aparecem os médicos pés descalços, que usam a medicina chinesa milenar, vão de aldeia em aldeia, de tribo em tribo. Na África, como Quênia, Zâmbia, Uganda, também, né, o pessoal começa a ir até as comunidades. Nos Estados Unidos, na década de 60, programas de combate à pobreza, lançados por Kennedy e Johnson, também fazem esse caminho de sair dos grandes centros para as periferias, para o campo, que eram lugares em que as pessoas não iam, né? Quem quisesse ir no médico tinha aqui na cidade. Então, esse caminhar do outro lado, né, de você ir até eles, que foi revolucionário. Na América Latina, os movimentos sociais começam, né, a pensar dessa maneira, então movimentos urbanos, movimentos camponeses, movimentos de bairro, as comunidades eclesiais de base, então sempre reuniam as pessoas e começavam a refletir, a fazer discussões, né? Grupos de negros, movimentos femininos, que além de refletir, de fazer grupos de discussões, começaram a fazer ações comunitárias. Então, por exemplo, as mães que estavam percebendo que os filhos estavam indo mal na escola. Então, o que elas faziam? Se reuniam, contratavam uma professora que vinha na comunidade e davam aulas de reforço. Então, é um movimento que aconteceu muito na América Latina e no Brasil também aconteceu dessa forma. Essas alternativas têm como característica básica a autonomia. E isso fez com que os governos pretendessem integrá-las, desenvolvendo programas comunitários via Estado. Então, se deu certo as mães se reunirem e colocarem um professor à tarde, no contraturno, para que as crianças estudassem, fizessem uma recuperação do que elas estavam aprendendo na escola, deu certo de uma maneira tão informal, porque não daria certo se o governo propusesse isso. Então o governo começa a se apropriar dessas situações e dessas propostas que aparecem nas comunidades e começam a fazer isso pelo Estado ou pela prefeitura. E isso é uma coisa legal, é uma coisa boa, né? Essas ações eram vinculadas a um questionamento crítico da psicologia social em particular. Por que isso? Porque a psicologia social, ela estudava grandes temas, né? E a psicologia, por exemplo, a psicologia social estuda problema de gênero, né?
Agora, as mulheres que apanham do marido na comunidade não é estudado na psicologia social, né? Porque a psicologia social ela pega temas mais amplos. Então, se começou a pensar, bom, na comunidade tem tantas mulheres que apanham dos maridos, vamos fazer um grupo de mulheres, né, para refletir sobre a submissão da mulher ou a autoridade do homem. Então foram essas situações que propiciaram, né, que houvesse esses estudos diferenciados. Nos Estados Unidos, se começou os centros comunitários de saúde mental, programas de hospitalização parcial, quer dizer, não ficava internado, ficava só no momento que estava precisando, depois voltava para casa, consultas externas e de emergência, prevenção de suicídio, alcoolismo, atendimentos infantis e adolescentes, entre outros. Porém, tinha uma avaliação negativa que era a psiquiatrização da sociedade. Então, havia todo um estímulo ao uso de remédios, de serviços, né, de psicotrópicos, e que deixavam o lado mais humanitário, de terapêutico, de conjunto, de lado, né? Bom, então os centros comunitários começaram a se proliferar, né? Centros comunitários de saúde mental no Chile, na Jamaica, no México, Honduras. Então, iniciativas isoladas, geralmente ligadas às universidades ou projetos pilotos estaduais. A Organização Mundial de Saúde passa a propor um novo modelo de serviço à saúde e à saúde mental, né? Então, essa coisa de fazer mais a população participando, mais a prevenção primária, de centralizar os sistemas pelo sistema o serviço pelo sistema de posto-saúde, né? Então, em cada bairro popular, em cada distrito rural, começa a aparecer os postos de saúde, que você não precisa ir no hospital central para ser tratado. Existe um médico dentro do posto e que ele pode dar os primeiros atendimentos, a primeira orientação. E em Cuba o sistema foi adotado por todo o país, né? O sistema de medicina de Cuba é um sistema que ele é reconhecido, né? Inclusive quando vieram os médicos, atualmente com esse problema do vírus, corona, também Cuba está sendo super atuante, né? Agora, especificamente no Brasil, a psicologia comunitária toma 3 direções. Uma acadêmica, né, em que as pessoas começam a escutar falar de psicologia comunitária na faculdade, mas ainda é uma coisa muito teórica, muito sistemática, sem nenhuma prática, né? Como é que eu posso falar de psicologia comunitária se eu nunca fui na comunidade? Se eu nunca fui numa periferia, se eu nunca estive lá e vi como é que funciona aquela comunidade, né? Então, e também há críticas que se fazia muito é que a psicologia comunitária entra na universidade, mas com currículos estrangeiros, que não tinham nada a ver com o Brasil. Então, assim, coisas totalmente fora do que era conhecido no Brasil. O movimento popular, que se caracteriza como esse trabalho autônomo, né, concreto, mas que também tem um fundo político pessoal, porque vamos lembrar que começa em 1964, na época da ditadura, né? Então as pessoas começam a se juntar, a conversar por um problema de político também, né? Então muitas vezes 3, 4 pessoas se reuniam e eram presas. Então agora uma coisa que a gente não pode esquecer é que esse movimento ele era espontâneo, né? Essas pessoas, como eu contei das mães, elas se reuniram para cuidar de um problema que tinha na comunidade e era bom. Mas por outro lado não era sistemático e não tinha avaliação. Porque se para aquela comunidade deu certo
né, o que foi feito pelas mães, a professora que veio conseguiu fazer com que as crianças aprendessem, as crianças melhoraram na escola, ficaram mais contentes, menos rebeldes. Isso é importante. Então eu posso sistematizar esse jeito de trabalhar e eu posso depois levar para outra comunidade, fazer com que as pessoas conheçam e promovam esse tipo de sistematização. E não tinha avaliação também, né? Então, quer dizer, faltava essa parte que era mais científica para esses trabalhos em cima do movimento popular. E aos poucos se começa a ter projetos piloto que vão tentar integrar a psicologia comunitária às instituições sociais e do Estado. E aí, a partir daí, se começa a fazer realmente uma psicologia comunitária, né, envolvendo a comunidade, as pessoas da comunidade, as lideranças da comunidade e o próprio Estado e a própria intervenção social. Bom, agora, então essas 3 direções acontecem no Brasil, no começo, e aos poucos vão se juntando, se misturando, né? Então eu posso ter um projeto piloto que eu fiz dentro da universidade e que eu aplico na comunidade, deu certo, eu posso replicar em outra comunidade, ver quais são as adaptações que precisam ser feitas e tal. E eu acredito que haja muito espaço para fazer estudos nas comunidades, né? Estudo, atualmente as pessoas aceitam, apesar de ter todo um critério para você entrar na comunidade, você tem que passar por uma iniciação severa, tipo uma iniciação severa nas comunidades, mas é possível de você trabalhar lá sim. Nesse livrinho, o Vasconcelos então vai dar algumas diferenças que acontecem na psicologia tradicional e na psicologia comunitária. Então eu vou falar essas diferenças e depois a gente pode discutir, né? Talvez vocês fazerem algumas questões, se vocês não entenderam, ou algumas perguntas que vêm, algumas dúvidas que vêm, alguns levantamentos, questionamentos, e aí a gente pode combinar, vocês mandarem, né, para o meu e-mail. Eu vou deixar depois o meu e-mail aqui no fim, tá? Para a gente poder ter um diálogo. Bom, então ele vai colocar as diferenças. Então a primeira diferença que aparece é justamente a de que no começo, né, a psicologia ela era independente do social, né? Não importava o social. Ela era uma disciplina única e que trabalhava sozinha, né? O psicólogo trabalhava sozinho. Já na psicologia comunitária há uma integração, né, orgânica, psíquica e social. Se pensa que a formação do indivíduo e o desenvolvimento dele é integrado, certo? Segunda diferença, né, é uma abordagem na tradicional, é uma abordagem individual do psíquico. Então se trabalha intrapsiquicamente, né? Então existem várias teorias que eu tenho os construtos teóricos e que o indivíduo é analisado a partir disso. Na psicologia comunitária é visto o ser humano como um ser social que abrange também a cultura, a política, a religião e todas as outras facetas dessa vivência desse indivíduo, né? Não é só questão intrapsíquica, é relacional também com o mundo. A abordagem na psicologia tradicional era desarticulada e neutra, se tentava ser o mais neutro possível. O psicólogo era neutro, né? Ele deveria ser uma pessoa que não se soubesse nada dele. Então, dessa forma que eu me coloco, eu tratava e eu via aquele cliente. Já na comunitária, é uma psicologia articulada, explicita o compromisso político e social que o indivíduo tem, certo? Na psicologia tradicional, o grupo social que
ia na terapia e que tinha atendimento psicológico era um grupo privilegiado. Tinha que ter condições financeiras, tinha que se dispor aí nos consultórios, que geralmente eram no centro da cidade ou nos bairros mais chiques, mais, né, bem acomodados na sociedade. Na psicologia comunitária, começa a trabalhar com as classes populares. Se vai, né, sai da cidade, se vai ao campo, se vai à periferia, e se começa a trabalhar com essas pessoas. O número 5 vai falar então da formação que o psicólogo tem. Então, na psicologia tradicional, existia uma formação muito mais teórica que prática. Então, era-se estudado muitos temas, muitas coisas. Vocês viram que vinha muita coisa de fora, né? Porque o Brasil estava se iniciando nessa questão, mas que era dissociado, era desvinculado, não era, às vezes, nem compatível com a nossa realidade. E a psicologia comunitária começa a ser uma prática concreta no campo social, né? É uma reflexão teórica e tem muitas pesquisas. Então, é uma coisa que vai trabalhar com pesquisação, você vai estar sempre em contato com as pessoas, você vai fazendo pesquisas, você vai refazendo pesquisas, refazendo o que foi concluído naquela vez, você refaz. Então, é uma coisa mais dinâmica e mais prática. A psicologia tradicional vai trabalhar mais com técnicas curativas. Então, geralmente são pessoas que se consideram doentes, psicologicamente doentes, e que vão à procura de uma cura. Já a psicologia comunitária, ela vai integrar os recursos curativos e preventivos. Porque se eu acredito que para adolescente, né, uma gravidez precoce é uma coisa que desestrutura a sua vida, que desestrutura o seu psicológico, eu faço uma prevenção, eu estou fazendo uma integração, né, e eu estou começando a usar a psicologia a favor da comunidade. Na psicologia tradicional, a teoria e a técnica é dirigida totalmente para consultório. Então, são os consultórios que as pessoas visitam e é lá que é feito todo o atendimento. Na psicologia comunitária, se começa a ter situações institucionalizadas e no campo, na comunidade ou mesmo no campo, né, os camponeses que não tinham acesso. Então, há uma acessibilidade e uma coerência entre a psicologia comunitária e aonde as pessoas vivem, aonde elas estão, o que elas estão vivenciando nas suas vidas. Número 8 vai falar da formação técnica do psicólogo e que essa formação técnica é que vai definir como que eu atendo a minha clientela. Então, se eu sou uma pessoa que sou técnico em testes, por exemplo, todos os clientes que vêm, eu vou aplicar testes, mesmo que ele não queira. Então, não é o cliente que vai se adaptar, que vai falar para mim o que eu quero, mas ele tem que se adaptar ao que eu proponho. Já na comunitária, como a formação é generalista, quer dizer, você não é especialista, você vai trabalhar com situações que você já sabe que são mais comuns, né? Se trabalha muito com pesquisa, com sistematização constantes. Então, eu pesquisei aqui, deu certo, eu posso replicar na outra comunidade. Deu certo, eu posso ampliar. Então, assim, se começa a pensar mais nessa co-construção do conhecimento. A nona diferença, o profissional é um mantenedor do saber, né? E o saber é fixo, é ele que sabe. Então, ele que sabe se ele precisa fazer teste, ele que sabe se o paciente tem condições de ter alta ou não. Então, assim, é uma coisa que tem essa hierarquia.
Já na psicologia comunitária, não. O psicólogo ele é um assessor, é um transmissor de habilidades, é um capacitador, então ele começa a capacitar pessoas para fazer esse trabalho nas comunidades. O saber, então, é distribuído, não é centralizado. A décima diferença é que na psicologia tradicional não há um reconhecimento pelo conhecimento e práticas populares, né? Inclusive, às vezes, é até desprezado esse conhecimento e essas práticas. A comunitária ou a psicologia na comunidade, ela reconhece e busca uma coaprendizagem com esse saber. Então, se o chá de quebra-pedras diz que é muito bom e realmente para o rim faz efeito. Então, como que eu posso juntar esse saber popular com o saber científico? Então, atualmente está se estudando muito essa planta, né, de quebra-pedras, porque realmente diz que tem efeitos muito fortes, muito curativos. Então, a psicologia também começa a reconhecer esse saber. Lá na comunidade que o Adalberto Barreto, o professor Adalberto Barreto tem lá em Fortaleza, eles tinham a aldeia próxima, né, à cidade. E o que eles fizeram para que não houvesse, assim, para reconhecer a sabedoria dos índios, mas também que os indígenas pudessem reconhecer a sabedoria do branco. Então eles combinaram, se a criança, porque vocês sabem, se tiver uma desidratação uma criança, 3 dias ela aguenta, depois ela morre, porque perde muita água e tal. Então ficou combinado, se a criança está doente, os índios vão usar, o curandeiro vai usar o método que ele tem, que ele sabe, que ele conhece. Em 3 dias, se a criança não melhorou, eles vão levar para o hospital. Então, houve esse combinado entre eles e funciona muito bem. Então, não se desprezou nenhuma das duas culturas. Em 3 dias, ele pode resolver da maneira indígena, ou se não conseguiu, ele pode levar para o hospital e lá vão atuar da maneira nova, né? Então, isso é super importante. O 11º, então, as práticas são sofisticadas, a formação é cara e elitizada, o que vai encarecer o serviço e que aí vai dificultar de que mais pessoas possam usar. Não é que a formação do psicólogo comunitário seja menor ou seja menos conteúdo, né? Mas como a pesquisa é uma coisa e a prática é mais simples, no sentido de que essa prática é possível de ser feita, né, diretamente, então eu não preciso pagar, por exemplo, fazer um curso de especialização em testes, por exemplo. Eu posso estar na comunidade atuando e aprendendo e fazendo pesquisas pequenas. As práticas eu posso fazer a partir de situações mais simples. O objetivo maior é ampliar a cobertura da psicologia comunitária, mas manter, né, ter essa manutenção da qualidade. Então, ela não se distancia tanto, né, mas a qualidade está sempre presente. Na psicologia tradicional, a prática é planejada e executada sem a participação do cliente. Não há uma discussão entre o que o terapeuta acha, se o paciente concorda ou não. Então, ele sabe, né, a gente já viu a questão do saber, o psicólogo é que sabe e o paciente vai pacientemente concordar. Na psicologia comunitária, então, existe uma participação da clientela. Então, desde a definição de prioridades, planejamento, execução e até avaliação. Isso porque, se saímos dos consultórios, estamos na comunidade, a participação ela é bem maior, é bem mais efetiva, certo? Então, os resultados também vão ser diferentes. E a última diferença que ele coloca é que o psicólogo tradicional ou a psicologia tradicional tinha uma ação restrita ao consultório, às escolas
e as empresas, mais até os consultórios e as empresas. Já atualmente, a psicologia comunitária, ela ampliou muito o conhecimento. Então, se trabalha em saúde pública, se trabalha na administração, na gestão e na supervisão dos serviços. As pessoas, atualmente, os psicólogos capacitam, fazem oficinas em que eles vão propor situações e refletir sobre situações do dia a dia da população. Então, vai envolver técnicas, né, ligadas à intervenção em saúde mental, treinamento de pessoal para atuar em saúde mental e técnicas administrativas e de gestão dos serviços de saúde mental. Então, deixou de ser uma coisa tão específica ao consultório, ao individual, né? Então, se ampliou o espectro de atuação mesmo. E, atualmente, já estamos bem desenvolvidos, né? Então, de 65 para cá, quantos anos nós temos? 65, 2000 dá 35, 50 anos, mais de 50 anos. Então, a psicologia comunitária, ela está reconhecida atualmente, ela não é muito conhecida, mas depois que se conhece, aí se vê a importância que tem e se reconhece o valor que tem. E mesmo nas universidades, são poucas universidades que têm o curso na graduação que falam sobre comunitária, né? A PUC não tem, só em nível de pós, né? A USP parece que também não tem. Então, aqui isso é um diferencial que vocês têm, né? Então, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, e a gente pode combinar, então, de fazer um diálogo. Vocês quiserem fazer perguntas e me mandar no meu e-mail, eu vou colocar aqui o meu e-mail. Eu não vou conseguir colocar isso aqui agora, mas eu mando para vocês depois, tá bom? Então, obrigada pela atenção e até a próxima.